Bom, pessoal, meu nome é Célio, para quem não me conhece, sou fotógrafo e estou brincando um pouco com filmagem. E na questão de filmagem, em fotografia a gente trabalha bem a questão do foco automático. Serve de maravilha, não tem problema. Mas para filmagem você tem que trabalhar com foco automático, com foco manual. Porque o foco automático ele vai trabalhar baseado em contraste e pode ser que uma coisa colorida ganhe mais atenção no foco do que o rosto de uma noiva, né? Aí você vai estar estragando o seu trabalho. Então, assim, o foco manual, ele tem as canseirinhas dele, que a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa ver como é que a gente faz, porque como que a gente vai sanar os problemas que tem. Quais são os problemas? Imagina você fazendo um casamento, né, onde você tem que acompanhar a noiva, tem que acompanhar o noivo, tem que andar no salão para todo lado. E a questão do foco? Você vai ficar ali, ó, no anel, não, está enfocado. Não, não está enfocado. Está enfocado. Será que está enfocado? Não está. E aí? E a câmera não tem, de repente a câmera não tem o foco picking, o picking que contorna em volta do que tá, cria uma linha de contorno em volta do que está focado. Tá, mas hoje todas têm, principalmente na questão do Full HD. Mas mesmo assim, é uma canseira. É uma canseira, você passa do ponto, você falta do ponto e você está enrolado. Então, uma forma que eu estou usando e que tem funcionado demais é o quê? E tive que aprender também sozinho, experimentando, tive que criar uma estratégia para me poder ter mais tranquilidade, mais segurança no que eu estou fazendo. No final desse take, eu vou colocar um exemplo prático de como eu fiz, de como eu estou trabalhando. Mas pense bem, você vai fazer um casamento, um evento qualquer. Aí você vai chegar na sala, na igreja, por exemplo, você vai escolher, vamos supor que o frame aqui, ó, seja o espaço da igreja. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar em mais da metade, ó, eu tenho aqui, opa, a linha na mão, eu tenho aqui o espaço da igreja, né, aqui, o espaço da igreja, que é da entrada até lá no altar, da entrada até no altar, ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso me posicionar aqui assim ou aqui assim, vou dar todo o zoom em alguma coisa aqui que tenha, que eu consiga focar. Pode ser qualquer coisa. Então, dei o zoom total nisso, enxerguei, vou lá, foco no anel lá do foco e foco isso aqui. Ou seja, foi até lá no final do foco, pode usar o zoom todo. Fui lá no final do zoom, foquei. A pessoa já tem essa prática. Isso já é uma técnica conhecida dos videógrafos. Que é o quê? Se eu tiver que enfocar, se eu tiver que filmar uma pessoa dando entrevista, por exemplo, eu dou zoom no olho dele, foco o olho dele e reenquadro. No que eu reenquadro, todo esse percurso, eu estou chamando de raio de foco, vai estar em foco. Quando você volta tudo e reenquadra, tudo vai estar em foco. Ok, estou usando essa mesma técnica para fazer um evento de igreja, por exemplo. Do mesmo jeito, entrada da igreja, final da igreja, foco alguma coisa aqui, com todo o zoom, né? Vou dando zoom até chegar aqui, foco alguma coisa,
No que eu volto e trabalho com a lente toda aberta, né, no wide, eu consigo, estou vendo tudo, estou enxergando tudo, porque eu criei esse raio de lá para cá. Então, tá tudo nítido. Beleza, eu já resolvi uma parte do problema. Agora a outra parte é o seguinte, se eu for aproximar, se eu estiver filmando e for aproximar de alguma coisa, vamos supor que tem umas frutas, e eu chego para filmar essas frutas, não vai estar tão enfocada, não vai estar tão nítido. Então, o segundo passo. Primeiro passo, deu zoom a um ponto limite do espaço, né? E foquei. Aí eu voltei todo o zoom, estou no wide agora. Vou próximo de alguma coisa, uns 10, 15 centímetros, aproximo de alguma coisa e dou mais uma pitadinha, coisa de meio centímetro, talvez até menos, no anel de foco. Então, beleza. Com isso, eu vou ajustar para quando tiver próximo, gravando coisas próximas, eu consigo uma nitidez melhor ainda. Porque uma coisa é você está gravando e está vendo muita coisa. Outra coisa é quando você chega próximo de alguma coisa, a pessoa tende a querer ver mais detalhes daquilo. Então, se você não der esses ajustes finos, você não vai conseguir. Ah, mas eu gosto de focar, desfocar. Ok, dessa forma, o que vai acontecer? Você não vai poder mexer no zoom, no foco mais. Deixa o foco quieto. Você vai fazer o casamento todinho dessa forma. Ah, mas eu queria desfocar em algum momento. Se você for mexer em focar e desfocar, você vai perder essa configuração. Aí vai bagunçar tudo. Aí você teria que refazer isso aí. Então, para você não... Ah, mas eu quero desfocar alguma coisa. Então, você pode usar a técnica do zoom. Dessa forma, se você for dando zoom, porque você também não pode abusar. Se você for dando zoom, até um certo ponto, ele vai estar nítido. Passou de um limite, depois que você estiver movimentando, ele começa a desfocar. Então, você pode usar isso. A noiva, vou dando zoom na noiva, aí ela está totalmente desfocada. Aí eu consigo, aí eu vou voltando o zoom, ela vai ficando em foco de novo. Entendeu? Então você está usando a estratégia do zoom para poder desfocar e refocar ela, sem você mexer no zoom, sem você mexer no anel de foco, ok? Então, é uma técnica que tem funcionado, porque uma vez você começa a focar ali a todo momento, cara, você vai se embananar, você passa do ponto, você volta do ponto, a não ser que você já tenha tanto costume com a sua câmera, mas eu não acho, como eu estou começando a filmar agora, eu não acho isso muito interessante, eu ficar tão preocupado em focar, desfocar. Eu prefiro mais preocupar com a íris, configuro o meu anel, só tenho um anel na minha, na C8, posso configurar na íris, se eu estiver gravando claro, escuro, então eu fecho, eu abro, deixo o foco quieto. Dessa forma, eu não preciso me preocupar com o foco. E tá aí, é uma dica, de repente, alguns já usam dessa forma, mas sempre que eu achava, procurava na internet, nunca eu achava uma técnica assim, para mim poder ter um ponto de partida. Experimenta essa técnica na sua. Eu experimentei na Panasonic, tanto na de ombro, como na portátil de mão, funcionou mil maravilhas, ok? Aí no finalzinho, vê na prática o que eu expliquei, porque eu dou um exemplo, justamente isso, ajustando o foco, criando um raio para ajustar o foco, depois que eu criei esse raio, eu vou e chego próximo de algum, dou mais uma afinada no foco e gravo algumas coisas e você verifica o que eu estou gravando aberto, o que eu estou gravando próximo, para vocês poderem ter uma ideia, ok? Valeu, qualquer coisa, dá joinha, põe alguns comentários aí, vamos trocar ideia, ok? Obrigado.
Bom, pessoal, como eu disse, eu vou abrir, vou percorrer todo o zoom, vou estar focando lá no fundo, no zoom manual. Foquei lá no fundo, ok. Vou voltar todo o zoom. Voltei todo o zoom. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou chegar próximo de alguma coisa e vou dar um ajustezinho fino. Coisa pouquinho. Ok. Agora eu vou filmar no todo, né? Vou filmar no todo aqui. Estou filmando o evento. Ok. Estou vendo tudo nítido, né? Tudo nítido. Aí vou gravar aqui uma coisa que está próxima, mais ou menos uns 15 centímetros. Tem aqui o bonequinho, que também está uns 15 centímetros. Ok. Vou vir aqui na cozinha. Deixa eu mudar um pouco aqui vou fechar um pouco a íris aqui, porque aqui tem muita luz. E aqui está o meu lourinho. Manda um alô para ele, lourinho. Ó, tá sendo gravado dele aqui, ó, uns 10 centímetros. Para vocês verem, tá tudo em foco. O olhinho dele, tá tudo em foco. E ele tá próximo. Aí tem a técnica do, se eu for dando um zoom aqui, ó, zoom, 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 até eu borrar. Borrou. Se eu for voltando, vai ficando nítido novamente. Ficou. Voltei lá para o início. E eu aproximo, se eu quiser filmar alguma coisa próxima, eu aproximo e dessa forma volto aqui, gravando tudo. Ok. Ó, tudo nítido. Tudo nítido. Ok. A sala aqui tá nítida. Subir um pouco a íris. Ok. Ó, desde um canto da mesa até o outro, estou vendo nítido. Ok. Cadeira até lá no Mickey tá enfocado. Ok.